termina o prazo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros denunciados pela PGR apresentem as suas defesas ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um rito judiciário, né? A partir daí, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se realmente dá sequência ou não a esse processo, mas há toda uma expectativa aí do que as defesas podem apresentar, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu mais tempo, a defesa dele pediu mais tempo para apresentar sua defesa. No entanto, isso foi negado pelo Alexandre de Moraes. Quem está chegando por aqui também é a nossa queridíssima Raquel Landim para falar deste e outros assuntos. Cadê ela? Cadê ela? Também andou pulando o carnaval por aí que eu vi. Olá, bom dia, Raquel. Oi, Fabi, tudo bem? Bom dia, Josias, bom dia, Léo. Muito bom Todo dia. carnaval tem seu fim, né, Fabiola? Que pena, eu adoro o carnaval. Mas, ó, sábado ainda tem pós-carnaval, tá? Tem o A tempo gente não inteiro. esquece. Nunca não é carnaval, meu lema é esse. Nunca não é carnaval. Vamos lá, Raquel. A gente está tentando achar assuntos leves, mas não tá fácil hoje, não. A gente tenta brincar entre um e outro, mas tá difícil. Vamos lá, termina hoje o prazo. O que você tem de informação para gente em relação a isso? O que Bolsonaro deve responder lá na sua defesa ao Supremo Tribunal Federal depois de ser denunciado pela PGR? Fabiola, eu tô nessa apuração, tô juntando as peças ainda aqui e ali. O que eu já tenho de informação é que é uma peça de defesa grande, tá? E ainda sendo mexida em várias mãos pelos advogados de Jair Bolsonaro, mas estamos falando de uma coisa aí de mais de 60 páginas. E por enquanto, a defesa não tá entrando tanto no mérito. Ela tá ficando mais nas questões técnicas. Então ela vai bater muito na tecla de que o ministro Alexandre de Moraes não devia estar à frente desse caso, de que ele está impedido, já que ele mesmo se declara vítima em vários desses pontos, de que o caso não devia estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que muitos desses pontos deveriam estar na primeira instância. A primeira informação que eu tenho, eu não sei se isso vai se manter, porque ainda está sendo fechado, é que neste momento a defesa não vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid. Isso é uma coisa que está prevista, e tinha uma expectativa que isso acontecesse agora, mas não vai acontecer. Pelo menos ainda que está previsto, né, eles ainda estão fechando. Muitas dessas questões de mérito, por estratégia, os advogados estão deixando para as audiências, para serem questionadas nas audiências, para serem retiradas ali nos depoimentos das pessoas, né, para tentar tirar essas contradições. Como linha geral, o que a defesa de Jair Bolsonaro quer mostrar é que não teve golpe e que se houve, Jair Bolsonaro não estava ciente, não sabia e não é um mandante. Mas esse ponto todo do mérito não está sendo o central neste momento. Neste momento vai se fazer uma defesa mais processual, que coloque em questão o papel de Alexandre de Moraes e o fato disso tudo estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. E aí, fazendo uma análise, eu acho que isso vai muito em linha com o que defende Jair Bolsonaro, né? De estar sendo vítima de um complô, de que o Supremo está contra ele, de que isso não, de que Moraes é uma peça-chave, de que ele está suspeito em toda essa questão. Então eu acho que não é à toa de que eles vão primeiro pelas questões processuais para tentar mostrar de que o caso não está sendo adequadamente tratado, na visão deles, dentro do Supremo Tribunal Federal, de que Moraes deveria estar sendo impedido, para depois, lá na frente, como eles sabem que a denúncia vai ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal, né? Porque a gente está numa fase do processo que o procurador-geral apresenta a denúncia para que eles apresentam a defesa, para que o Supremo aceite a denúncia e depois se passe para
a análise de mérito e o julgamento propriamente dito. Então, como eles sabem que a denúncia muito provavelmente, né, vai ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal, é hora, na visão deles, de fazer um ponto, né, de mostrar que tecnicamente não deveria estar sendo ali. E aí, ao mesmo tempo que você faz esse ponto jurídico, você também monta um posicionamento político de que Bolsonaro, na visão deles, está sendo injustiçado e perseguido politicamente. Vamos lá, Sakamoto. O que deve ter essa defesa de Bolsonaro e de outros que possa atenuar a denúncia da PGR, que foi muito forte e firme ao chegar no Supremo Tribunal Federal? Antes de mais nada, bom dia para Raquel. Fabiola, eu acho que não tem, né? Eles vão tentar questionar, vão passar a cartilha que tem passado, né? Como a Raquel mesmo colocou. Eles vão tentar questionar a posição do Moraes, vão tentar questionar o fato, inclusive, de ser vítima, né? Desse complô, né? Como é que a vítima vai julgar? Como se isso não fosse desde o começo pensado, né? De mirar na pessoa que era o presidente do TSE, exatamente para tentar torná-lo peça fora do baralho durante as eleições. Vão tentar discutir a questão da coleta de provas, vão tentar discutir a questão da validade das provas, vão tentar discutir a questão da primeira turma, né? Se deixar, vão tentar discutir também a questão do próprio STF, né? Que não deveria, segundo eles, ser o palco de julgamento, mas sim a primeira instância. Vamos discutir várias coisas, só que, Fabiola, nada disso vai servir para evitar tanto que a denúncia seja aceita quanto que o processo seja julgado. Isso aí eles sabem. A defesa sabe, os denunciados e possíveis e prováveis réus sabe, todo mundo sabe, né? As vidraças quebradas do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional estão cansadas de saber que tudo isso, na verdade, não é parte, né? Os advogados estão ganhando para isso, né? E estão atuando para defender os clientes da melhor maneira possível, mas isso aí não vai ser aceito, não vai ter defesa, né? O conjunto probatório reunido pela Polícia Federal, ele é robusto, a denúncia apresentada por Paulo Gonet é robusta. A gente não sabe ainda se vão ser os 34, as denúncias vão ser aceitas, né? Tal como havia 40 indiciados, 34 foram denunciados, pode ser um número menor daqueles tornados réus, mas o conjunto probatório é bastante robusto. É claro, estamos numa democracia, o pessoal vai ter todo o tempo do mundo para apresentar sua defesa durante todo o processo, né? Mas esse processo vai ser aceito, os réus os denunciados vão se tornar réus, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, tudo isso, como a gente vem discutindo aqui e repetindo aqui, tudo isso que está sendo feito também pela defesa, a defesa tem o direito de fazer e que se faça, né, dentro dos prazos e dos ritos previstos pela lei e pela Constituição. Só que tudo isso também está sendo feito, esses recursos, para que durante o processo e também lá na frente o próprio bolsonarismo utilize dentro e fora do Brasil sob a justificativa, olha, o STF não aceitou, né, se não fosse um julgamento tendencioso, o STF aceitaria, o que não é verdade. Né? Então, se o STF não aceitou, significa que o julgamento eram de cartas marcadas. Eles querem provar de que eles tentaram muita coisa, muita coisa, muita coisa e não foi aceito. Só que aí, quando você tenta muita coisa, tem duas possibilidades. Ou não é aceito porque alguém está sendo tendencioso, ou não é aceito porque realmente você cometeu o crime, meu amigo. Né? E aí não tem muito o que fazer. Né? Lá para frente, Fabiola, essa própria defesa vai reduzir, não tenha dúvida nenhuma que no final do processo a discussão será a dosimetria da pena, ou seja, com o pessoal condenado, vão tentar fazer com que a pena seja a menor possível. O Josias escreveu sobre isso logo cedo, né? Achei curioso aqui o texto também que você falou que expirou o prazo para Bolsonaro fazer pose de vítima e que não vai ser fácil ele conseguir provar as mentiras dele, né, Josias? Muito complicada a situação do Bolsonaro, Fabiola, e o país vai assistir agora ao espetáculo do contraditório, né? Para a sorte desses denunciados, a democracia prevaleceu e eles vão poder exercitar em toda a sua plenitude o sacrossanto direito de defesa, né? E é um fato, não está se esgotando hoje apenas o prazo para que os advogados do Bolsonaro apresentem
a defesa prévia, né? Algo que seja suficiente para refutar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Na prática, o que está expirando, o que venceu, foi o prazo de validade dessa pose de vítima que o Bolsonaro faz, né? Até aqui, o Bolsonaro vem dizendo um monte de mentiras que ele não consegue provar. E um político não deve dizer mentiras que não consiga provar, né? Ou ele apresenta uma defesa que soe verossímil, ou ele vai virar vítima daquele versículo bíblico que ele gosta tanto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No caso do Bolsonaro, a verdade aprisiona. Dias atrás, semana passada, ele reciclou o messianismo da facada para se aproximar do Trump, o ídolo laranja americano dele, né? Ele dizia: acho que Deus me salvou em 2018 da facada, como salvou o Trump de um tiro. E aí ele aproveitou aquela teoria trumpista da conspiração, do deep state, disse: o sistema no Brasil, o Estado profundo, me quer morto, não me quer preso. Então você pode exercitar essa teoria conspiratória, pode se vitimizar, tudo isso é possível. Mas hoje não há nenhuma dúvida de que uma boa defesa técnica é a única forma possível de o Bolsonaro se livrar da cadeia. O acusado pode... o problema pode se agravar para o Bolsonaro, porque não é só ele, né? Agora, todos os cúmplices fardados militares têm que apresentar defesa também. Imagine se essa gente toda resolveu, se um só, resolver falar de corda nessa trama que é 100% feita de enforcados. Então, é preciso ver se as defesas do Bolsonaro e dos seus cúmplices, se elas vão ornar, se eles vão dizer a mesma coisa. Bolsonaro já andou dizendo que, olha, se teve aí tentativa de golpe, de matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, se teve isso, eu não tomei conhecimento, eu não avalizei. Estão lá os documentos, o inquérito inclui aquele plano para matar as 3 autoridades, né? Então, se as defesas não ornarem, se elas não casarem uma com a outra, aí pode se complicar a situação do Bolsonaro, porque vai ser conspirando contra o outro, que é essa hora de você pensar no próprio pescoço, não é, Fabíola? Cada um tem que zelar pelo seu pescoço. Então pode ser que a situação dele se agrave, mais grave do que está, e já não é uma situação simples, né? Mas é como você realçou, Fabíola, esgotou-se o prazo, né? Não dá mais, esse negócio de pose de vítima não resolve. No inquérito, na hora de apresentar a defesa, é preciso que a defesa vá além das questões processuais, é preciso discutir o mérito. Se é mentira o que está na denúncia, é preciso ir ao mérito e mostrar que a mentira está com a Procuradoria e não com o Bolsonaro. Para quem está conosco na TV, o intervalo, ficamos no YouTube. E faz sentido, o Josias, o Alexandre de Moraes negar esse prazo maior? Porque eles reclamaram muito, né? Inclusive o Braga Neto também, eu tenho aqui, vários deles pediram prorrogar o prazo para essa defesa. Alexandre de Moraes negou. Faz sentido isso ou não? Tinha que dar mais tempo? Eu não veria com olhos de reprovação se o Supremo tivesse concedido mais tempo à defesa. Evidentemente, esse tempo não vai ajudar a defesa em nada, mas o que a defesa argumentou é que a Procuradoria segurou o inquérito da Polícia Federal durante 83 dias. Então, durante 83 dias, o Paulo Gonet e a sua equipe, ele não estava trabalhando sozinho, o Procurador-Geral, ele tinha uma equipe, durante 83 dias eles se equiparam para apresentar essa denúncia. E aí o Alexandre de Moraes deu 15 dias para a defesa apresentar essa peça prévia, né, essa defesa prévia, né? E aí os advogados do Bolsonaro alegaram, bom, mas aí quebra-se o que em direito se costuma chamar de paridade de armas, né? Se o Ministério Público teve 83 dias, por que a defesa não pode ter o mesmo prazo, né, para apresentar a sua peça inaugural, né? Mas o Alexandre de Moraes entendeu que não deveria dar o prazo, o próprio Paulo Gonet também, ontem, quarta-feira, ele se manifestou dizendo que não há previsão legal para a concessão desse prazo igualitário, né, da defesa e do Ministério Público. Agora, pelo Código de Processo Penal, Fabíola, processo que tem réu preso
ou que tem acusado, preso preventivamente, deveria, inclusive, ser mais célere o trabalho do Ministério Público, e não foi. Então, o Paulo Gonet teve o tempo que bem quis. Não acho que o argumento da defesa é um argumento desprezível, não. Mas o Supremo, que tem a palavra final nessa matéria, o Alexandre de Moraes entendeu que não era o caso de dar o prazo, e, objetivamente, tendo mais prazo ou menos prazo, o que falta à defesa não é prazo. O que falta à defesa é material, é matéria-prima para refutar a denúncia da Procuradoria. Então, tendo mais prazo ou não tendo mais prazo, a fragilidade da defesa do Bolsonaro não mudaria, né? Mas a argumentação da defesa, e lá na frente, Fabiola, não tenha dúvida de que tudo isso vai ser reunido numa peça para dizer, olha, esse processo foi ilegítimo, porque não nos deram a oportunidade de defesa plena, o Bolsonaro é perseguido. Então, tudo que puder ser feito para eliminar estes argumentos deveria ser feito. Mas o fato objetivo é que os advogados do Bolsonaro não têm defesa, não têm matéria-prima para defender o seu cliente. Estamos acompanhando, então, esse fim do prazo para a entrega da defesa, né? Para que os denunciados apresentem sua defesa. Tem até uma reportagem bem interessante da Ana Sati aqui no UOL, na nossa página, está entre as mais lidas. O que os denunciados estão dizendo ao STF, né? Falando que vence hoje o prazo, além de Bolsonaro, Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, entre outros. Somente Braga Neto e o almirante Almir Garnier podem responder até amanhã porque foram intimidados um dia depois. Bom, após a manifestação das defesas, só até para a gente entender o rito, o relator do processo, o Alexandre de Moraes, analisa e libera o caso para o julgamento. E aí a previsão é que vá para a primeira turma do STF, é o que está previsto, né? Embora as defesas de alguns acusados estão argumentando que isso deveria ocorrer no plenário da corte. Essa discussão também foi para o meio jurídico, muita gente também falando disso. No entanto, o que está previsto para análise na primeira turma do STF, que é composta por 5 dos 11 ministros. Então, participam dessa primeira turma o próprio Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Lá, os ministros vão decidir se esses denunciados viram ou não réus. Se sim, se virarem réus, será instalada uma ação penal. E só ao fim dessa etapa que os envolvidos serão condenados ou absolvidos. Bom, o Bolsonaro já chegou a comparar essa turma do STF a uma câmara de gás, né? Isso foi uma das falas dele recente. Então, há toda uma pressão também em relação a essa história da primeira turma. Até o momento, 4 dos 34 denunciados protocolaram as defesas. E aqui, nessa reportagem, mostra que bacana que tá, eles colocaram um trechinho do que cada um falou. Por exemplo, um dos denunciados, o coronel do Exército, Bernardo Romão, ele disse que não conhecia os núcleos da organização criminosa citados na denúncia da PGR, que as mensagens trocadas com Mauro Cid tinham um caráter de desabafo. Ali era um desabafo, né? O Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, e que foi contratado pelo PL para questionar as urnas eletrônicas, disse que nunca apontou a existência de fraude. Falou, olha, a identificação das possíveis causas das desconformidades ou evidências de mau funcionamento não fez parte do escopo do trabalho técnico realizado pelo instituto dele e nunca participou de nenhuma ação criminosa. Tem um outro coronel, o Cleverson Ney, que diz que a única reunião com militares que participou de uma única reunião e não falou nada. Ele não falou nada nessa reunião, não organizou, não convidou ninguém, não tomou nenhuma decisão. O Marcelo Câmara negou as acusações e pediu o impedimento de Alexandre de Moraes para o caso. E o Ronald, que foi um outro também que já apresentou sua defesa,
disse que questiona também a competência do STF para julgar o caso. Só para a gente saber aqui a linha de defesa deles, né, Sakamoto? É curioso ver como cada um... Não participei de nenhuma reunião, eu fui, mas fiquei quieto. Como cada um se defende dessa história, mas não é fácil, Eu né? fumei, mas não traguei. Eu fumei, mas não traguei, Essa Fabiola. é Essa boa. linha de defesa é conhecida há muito tempo. Na verdade, também estão se beneficiando e usando linhas de defesa que foram usadas, inclusive, pelo próprio PT, muito tempos atrás, adaptando, né? Olha, eu estava lá, mas eu não tive responsabilidade, eu não sei de nada, alegando ignorância, né? Olha, apesar de parecer que eu sabia, eu não sei de nada, né? Então, parte está fazendo isso, parte está fazendo. Olha, apesar de parecer, apesar do focinho de porco, do joelho de porco, da pata de porco, da orelha de porco, não é um porco. Acredita em mim, la garantia sou eu, né? Então, é nessa linha. Porque é o seguinte, como eles têm muitas evidências que colocam essas pessoas em meio à trama golpista, né? E evidências, repito, que não se limitam às declarações do Mauro Cid, que é Mauro Cid. A delação dele é início de caminhada, não é ponto de chegada. A Polícia Federal deixou, inclusive, de fora Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, entre outras pessoas, do indiciamento, porque falaram que, apesar de serem citados pelo Mauro Cid, não tinha substância para poder comprovar aquilo que ele estava falando, que eles estavam fazendo com relação à incitação do golpe. Então, os outros têm elementos, tem troca de conversa, tem documento, tem vídeo, tem áudio, tem um monte de coisa. E aí, então, ou seja, considerando isso, o pessoal está tentando fazer aquela caminhada assim no meio de um caminho espinhento, sabe? Na caatinga mais seca, né? Tentando caminhar, tentando sem se arranhar pelo caminho que é possível e pelo que dá. Né? O que mostra que o advogado é, além de tudo, um forte, parafraseando, né, o nosso escritor. O advogado, além de tudo, um forte porque tem que ser criativo nesse processo e tentar lidar com o que tem. Mas o fato é que essas justificativas elas aparecem exatamente pelo fato de que você tem um conjunto probatório grande, forte, robusto. Não é aquela coisa, eu não sei, eu não sabia, eu estava lá, mas não vi, sabe? O fumei, mas não traguei, né? Não, não deu barato. Olha, eu estava lá, mas não participei disso, fiquei só observando. Ou apesar de estar lá, eu não sabia de nada, não ouvi nada, não vi nada. É tudo isso, algumas delas, repito, recalchutando defesas que já foram feitas por direita, por esquerda, por centrão no passado, outras inovando, mas o fato é que é navegar em águas perigosas, Fabio. Você tem um monte de iceberg flutuando na água, e aí o advogado tem que acabar navegando em meio disso, né? Tá, e outros, é claro, e tem uma, sem entrar no mérito, que eu não quero fulanizar, e tem aquela coisa do vai que cola, né? Em última instância, né? Olha, é péssima a defesa, mas vai que cola. Ó,